Quer ficar ligado no mata-mata da Libertadores e o segundo turno do Brasileirão? Então baixe o OneFootball, o melhor aplicativo com tudo sobre o futebol brasileiro. Baixe agora, é grátis. Classificação, hein? Tá olhando ali? Veja bem. Botafogo, 51, é o sexto colocado. Flamengo é o sétimo com 50. Vasco, o oitavo com 49. O Bahia é o nono com 46. Atlético Mineiro, décimo, 46. Com chances menores, mas ainda com possibilidades, São Paulo, 11º, 45, e Atlético Paranaense, 12º, com 45. Esses times brigam no momento por 2 vagas para estar na Libertadores da América. E faltam 4 rodadas. Eu acho que a briga de verdade é Vasco, Botafogo e Flamengo. Botafogo, Flamengo e Vasco. Atlético não? E o Bahia? Eu acho que assim, a briga fundamental nesse momento é essa. Porque a gente estamos falando do Atlético pro Vasco, que são 3 pontos, mas o Atlético pro Flamengo são 4. Sim. Então ele tem que. O Atlético precisa de 2 rodadas das 4 que restam para conseguir passar o Flamengo. Pensando no Do G7. jeito que o Flamengo anda, não é muito Pensando no Mas G7. essa conta que eu fiz está certa, né? Desde que o Flamengo seja campeão da Sul-Americana e esteja... e o Grêmio também. Exatamente. Então, por isso que eu estou falando, na visão São Paulina, o São Paulo tem que rezar muito para que o Flamengo, viu, João? Passe pelo Júnior e depois faça a final e conquiste. Se o Grêmio ganhar a Libertadores, o Grêmio está aqui no G4 e não sairá, vai virar G8. E se o Flamengo ganhar a Sul-Americana e na oportunidade terminar o campeonato na zona de classificação da Libertadores, se o São Paulo ganhar, Vasco e Bahia. Se o São Paulo ganhar os seus 4 jogos, chegar a 52 pontos, BBC, ajuda aí. Em que posição ele terminaria? Vamos ver os 4 jogos do São Paulo, então? Vamos lá. Nós temos todos os jogos dos times aí que estão disputando. Fala aí, PVC. No ano passado, o 7º colocado fez 55. São 12 mais 45. No ano passado... Fugir da escola, desculpa. Meu Deus, eu tô soprando pra ele. 57, são 57. 57 ele entra, teoricamente. No ano passado, o sexto colocado fez 57 e o 7º colocado fez 55. 57 é o que o Palmeiras tem nesse momento. Isso. 57 Nós temos 12 pontos em disputa. Os próximos jogos do São Paulo, Grêmio em Porto Alegre, receberá o Botafogo. Se o São Paulo vencer o Grêmio, é um jogo importantíssimo, duelo direto. Depois, pegará o Coritiba lá no Paraná, Coritiba com a corda no pescoço. E outro duelo direto. E terminará São Paulo e Bahia, 2 equipes que ainda neste momento brigam. A conta do Edmundo, ele errou, mas acertou. É verdade, se o São Paulo vencer esses 4 jogos aí, provavelmente ele se classifique para a Libertadores. Porque ele está ganhando ponto em cima do Botafogo, como o PVC falou, o Botafogo hoje está numa situação melhor, e o Bahia também. Se vencer os 4 jogos, o São Paulo vai a 57. Os próximos jogos do Vasco da Gama, hein? Se Vasco está colado ali. Tem que combinar com os russos, né? Olha aí, o Ele Vasco conseguiu está 3 vitórias colado. seguidas pela primeira vez no campeonato agora há pouco. O Vasco é o primeiro fora do grupo da Libertadores neste momento. Os próximos jogos do Vasco. São Januário, Atlético Mineiro. Aí fará 2 jogos fora. Pegará o Atlético Paranaense, que ainda pode estar também nessa briga no final de semana por Libertadores. Depois jogará com o Cruzeiro em Belo Horizonte e terminará com a Ponte Preta em São Januário. A Ponte pode ainda estar lutando para escapar do rebaixamento. São os 4 próximos jogos do Vasco da Gama. Vamos seguindo aí, produção? Próximo jogo. Botafogo, que desse pelotão é o que está melhor colocado com 51 pontos. Botafogo na quinta receberá o Atlético Goianiense. Depois fará aquele confronto direto com o São Paulo no Pacaembu, desde que o São Paulo vença o Grêmio, né? Depois sairá para jogar com o Palmeiras. O Botafogo terá 2 jogos em São Paulo, hein? Seguidos. E terminará recebendo o Cruzeiro. Esses são os jogos do Botafogo. Caminho difícil do Botafogo. Caminho difícil. Eu acho muito difícil. Serão 4 rodadas arrepiantes. Deem uma olhada no caminho do Flamengo. Olha lá. O que vem por aí para o Flamengo. Jogará quinta-feira com o Coritiba quase sendo enforcado, né? Lutando para permanecer na primeira divisão, Coritiba e Flamengo. Aí depois o Flamengo recebe o Corinthians. Pode ser o jogo da entrega das faixas para o Corinthians, pode ser o jogo que o Corinthians confirme o título. Domingo, Ilha do Urubu. Depois o Flamengo, no Rio de Janeiro de novo, receberá o Santos. E aí sairá para jogar com o Vitória no Barradão, o Vitória que pode chegar à última rodada precisando do resultado para escapar. João, um adendo assim, o
Flamengo tem sido muito mais forte na Ilha do Urubu do que fora de lá, né, propriamente no Maracanã. Mas é um pecado Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, Na Ilha do Urubu, né? não jogarem no Maracanã. Não interessa onde vai ser. Você tem toda a razão. Tinha que Mas ser no Maracanã. não ser no Maracanã um pecado. É o velho problema do Maracanã. O Flamengo disse, o Flamengo fez 3 jogos do Brasileiro no Maracanã. Ele teve lucro contra o Atlético porque era um jogo que tinha um caráter beneficente, social. Então não se cobrou luz, não se cobrou água, não Na se primeira cobrou rodada, aluguel. né? Na primeira rodada. Não se cobrou aluguel. Ele fez lucro naquele jogo. Ele empatou 0x0 com o Fluminense, 0x0 financeiramente, não estou falando placar. E contra o Vasco ele teve prejuízo de R$300 mil. Então ele levando o jogo para a Ilha do Urubu, ele confia que ele vai diminuir o preço dos ingressos, vai ter só 5% de corintianos, o ingresso vai custar R$40 e a expectativa dele é ter 100% de torcedores ali e fazer lucro ali. Agora, o do PVC. ponto de vista do espetáculo, o Maracanã é O melhor. que o Edmundo falou é verdade, com todas as ações de marketing, e os dois departamentos são muito bons, do Corinthians e do Flamengo, seria perfeitamente possível fazer no Maracanã. Você coloca uma carga maior de ingressos para a torcida do Corinthians, até por um valor um pouco mais elevado, e você poderia fazer uma grande bilheteria para esse jogo. Daria lucro. Dá, mas não tenha Com dúvida, certeza. porque alguém vai falar, mas o Corinthians já é campeão. Não importa, o corintiano vai até a lua para ver o Corinthians, ainda mais com o Casim jogando o que está jogando. Opa, que maravilha! A sequência do Galo, do Atlético Mineiro. Ele não tá bem hoje não, João. Não tá bem. Esse final de Não, semana ele foi não tá agitado. bem, ele não tá viveu bem. muitas emoções no final de semana, então ele está agitado. Bicho, vamos para os próximos jogos do Galo. Jogará com o Vasco em São Januário. Esse jogo é bom, hein? Quarta-feira em São Januário. Depois receberá o Coxa. Corinthians em São Paulo. Corinthians já campeão, né, Biro Mundo? Biro Mundo tá aqui no meu ponto eletrônico, nas férias do Chita Verde. Nessa altura aí o Corinthians já vai ser campeão. Depois, abandonou, né, o Chita na reta final do campeonato saiu de férias, revoltado. estrategicamente. E segundo informações, só volta quando acabar o campeonato. Atlético Mineiro e Grêmio. Atlético Mineiro e Grêmio. Essa é a sequência do Galo forte e vingador. A galera atleticana acredita que ainda dá. O Robinho tá jogando bem. Grande jogo quarta-feira em São Januário, hein? Vasco da Gama e Atlético. Para começar essa sequência. Jogo de duelo direto, né? Duelo direto. Como foi ontem o jogo do Vasco com o São Paulo. Também. Porque foi péssimo para o São Paulo o empate, não só porque deixou de fazer 3 pontos, fez apenas um, mas como também deu um para o Vasco, que está ali na frente dele. Então, era a chance que ele tinha de se aproximar muito do próprio Vasco e entrar de fato na briga. Eu vejo o Atlético com mais dificuldades. Eu fiz uma projeção, João, fazendo os cálculos, eu não sou matemático. Vamos? Então tá bom. Aquela dos pontos? Isso. Vai dar o que falar, Eugênio. Já a projeção do Eugênio. Vai ser legal isso aí, Eugênio. Nós vamos mostrar já. Bahia, os próximos jogos do Bahia. O Bahia tá chegando. E a arrancada do Bahia sob o comando do Carpegiani. Impressionante. Bahia e Santos, na Fonte Nova, no meio de semana. Depois Sport Bahia, que jogasse, hein? Sport desesperado, recebendo Bahia. Depois Bahia e Chapecoense. Olha. E São Paulo e Bahia. Teremos a turma tricolor na Liberta, será? Olha, rapaz. Olha o Bahia aí. Bahia está crescendo na reta final e dos jogos que a gente viu, das sequências que a gente viu até agora, talvez seja mais, assim, motivante para a torcida. E o interessante aí que estão envolvidos em luta contra o rebaixamento, né? Essa vaga era para ser do Sport, Eugênio. Porque o Sport chegou a ficar no G6, a gente... Chegou em quinto lugar. Chegou em quinto, né? A gente falou, o Sport vai disputar a Libertadores do ano que vem. Olha só, o Sport está para cair. E o Bahia, que estava lá embaixo, dá uma arrancada e pode chegar a essa classificação histórica aí. Muito bem. E nós temos aí os jogos do Atlético Paranaense? Não. Sim. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos então mostrar o Atlético Paranaense e os jogos que faltam. Só já que foi citado, dos últimos 17 jogos, o Sport ganhou 1 no Campeonato Brasileiro, não tem empatou 6 e perdeu dos 10. Últimos 17. 17. Ganhou 1, empatou 6 e perdeu Incrível. 10. Tá com cara de rebaixamento. Da cara? Mais do que cara, né? Só se mudar tudo da hora para outra. Tudo de rebaixamento. Temos aí os jogos do Atlético Paranaense? Mas não renovaram não tinham renovado com o Luxemburgo? Não, o Luxemburgo não.
Renovaram, mas não assinaram. E ele já saiu. Já está em outro lugar. Atlético Paranaense, daqui a pouquinho a gente tem os jogos que restam para o Atlético Paranaense. Nós vamos mostrar já também a projeção feita pelo Eugênio Leal, né, pegando a média de pontuação das equipes. Vocês estão achando... Cheirinho. Tá com cheirinho de quem? Essa coisa de cheirinho, João. Essa coisa de cheirinho é igual tocar hino de time sem que o time conquiste o título antes. O senhor está equivocado, porque o Corinthians, desde a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, é líder. E nós tocamos o hino. Tá bom. Depois da 5ª rodada e o Corinthians é campeão. Tá bom. Mas depois Foi bem. Perfeitamente. Não ficou nada. Agora, o Flamengo, que lançou essa brincadeira do cheirinho e que pegou muitas vezes a favor e já se virou contra... Eu tô achando que o Flamengo está com um cheirinho de que via Campeonato Brasileiro pode rodar na Libertadores. Sim, o Flamengo tem um aproveitamento recente muito ruim nos últimos jogos. É um time desses aí, é o que tem menos pontuado nessa reta final de campeonato. É que ele tinha construído já uma margem... Podemos mostrar a sua projeção, Eugênio? Podemos? Vamos lá? Só para explicar, analisa, por favor. João, essa projeção é o seguinte, para o pessoal entender como foi feita. Eu peguei os pontos que cada um já tem. Sim. Fiz uma projeção das 4 rodadas que restam de acordo com o rendimento dessas equipes. Isso não é por cento não, tá, gente? Isso seria a pontuação média. Nas últimas 10 rodadas. O que cada uma dessas equipes rendeu nas últimas 10 rodadas e somei os pontos que elas conquistariam com esse rendimento nas 4 rodadas seguintes. Sim. Então, o Botafogo chegaria a 56 pontos e meio. Não existe um ponto e meio. Então, 56 ou 57 é o que ele faria. Ainda é porcentagem, é pontos. Pontos. O Vasco chegaria a 56 pontos, ponto 2. Ok, que seja 56, mas arredondando vai a 56. Porque... eu estou trabalhando ali em cima de aproveitamento e não necessariamente vai fechar um número exato. O Flamengo ficaria com 54,8, vamos arredondar para 55, ou seja, seria ultrapassado pelo Vasco. O Bahia viria atrás com 53 ou 54 pontos, São Paulo e Atlético na casa dos 52 e o Atlético Paranaense é 49, não é 29, tá? 49. Seria 49 pontos a casa do Atlético. Isso é a projeção dos pontos que eles estão disputando ainda, tem a disputar, de acordo com o rendimento dessas equipes nos 10 últimos jogos, que é um recorte mais próximo do momento. Da realidade. Não adianta você pegar o Sport do primeiro turno e imaginar que ele vai jogar nos últimos 4 jogos do que jogou no primeiro turno. Então a projeção de acordo com os últimos 10 jogos. E a grande novidade aí é o Vasco passando o Flamengo. Por uma margem muito pequena, mas superando o Flamengo. E aí ficariam ali atrás, esperando o G8 e o G9, o Bahia, o próprio Flamengo, o Flamengo se ganhar a Sul-Americana. Nessa projeção, então, Eugênio, o São Paulo e o Atlético batem na trave, né? Sim, batem na trave. O Atlético Porque o São Paulo deu uma arrancada boa naqueles 3 jogos que ele venceu, mas aquilo foi fora da curva dele. Depois ele já empatou 2 seguidos, com a Chapecoense e com o Vasco. 3 seguidas desde 2015. Né? E mas aquela média de 3 seguidas não é o que vai ser daqui. A propósito, alguém fez uma crítica que o Flamengo vai muito mal jogando como visitante, né? Sim. O Flamengo fez 17 pontos em 17 jogos, ou seja, ele tem uma média de 1 ponto atuando fora de casa. É uma das mais baixas. E o São Paulo, olha só, o São Paulo fez 12 pontos em 17 jogos. Como fora de casa. Isso explica também por que o São Paulo não chega. Fica rateando e não consegue. Ou seja, se mantiverem as suas médias, a tendência é que dê isso daí. Agora vamos ver se nas 4 rodadas passa finais... o Flamengo por um pouquinho. Exatamente. Então é o seguinte, se é por um pouquinho, pode não passar. É ali, no Photoshop. Mas é que o Vasco vem pontuando mais que o Flamengo, não muito mais. Tanto que ele já encostou. Ele tinha uma distância um pouco maior, hoje a distância é só de 1 ponto. O Vasco é o time que não perde há mais tempo no campeonato, 10 jogos, e é a melhor defesa do segundo turno. Defesa menos vazada do retorno, que é impressionante. Pensando na defesa que tinha o Vasco no primeiro turno, transformou-se completamente. É um time que não está sofrendo gols. Tomou 11 gols. Vasco, Santos e Grêmio tomaram 11 gols no segundo turno. Muito bem, então vamos ficar de olho. 4 rodadas finais. Se mantiverem o seu rendimento, as equipes que estão na disputa devem dar aquilo ali. Será que vão manter? O tempo vai dizer quem vai para a Libertadores da América e quem estará na tela dos canais Fox Sports no ano que vem. Final de ano emocionante em Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana. Muito legal.